Difícil a arqueologia e as pesquisas científicas deixarem de nos surpreender, com tantos artefatos incríveis que vêm sendo descobertos pelo mundo. Tantos objetos e lugares já encontrados, e muitas descobertas que ainda estão por vir. Nós ficamos muito animados com isso. E não poderíamos deixar de trazer para vocês alguns achados arqueológicos realmente fantásticos, que se exteriorizaram, trazendo muita história. Neste vídeo iremos conhecer 8 dos artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Destacamos alguns dos melhores achados antigos neste vídeo. Vamos agora à nossa relação de alguns artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Número 8. Lamparina a óleo, Israel. Estamos em Israel agora, onde 3 crianças, com idades entre 9 e 10 anos, fizeram uma descoberta valiosa, enquanto caminhavam pelo Parod, em dezembro de 2022. Alon Cohen estava caminhando com Lian Atias e Rotem Levna, quando sua atenção foi atraída para um objeto saindo do chão. Eles, a princípio, pensaram que era uma pedra incomum, e resolveram retirar ela do solo, mas logo perceberam que era feita de argila, em vez de pedra. Percebendo que poderiam ter encontrado algo importante, as crianças levaram o artefato para seus pais, que contataram a autoridade de antiguidades de Israel. Agora, que está nas mãos de profissionais, podemos confirmar que é uma lamparina a óleo, de 2000 anos. A organização concedeu às crianças prêmios de bons cidadãos, por declararem e entregarem seu achado. Os arqueólogos sabem há muito tempo que houve um assentamento na área, há 2000 anos, mas nunca tiveram certeza de seu tamanho. Descobertas como esta lamparina, típica do estilo dos colonos judeus do início do período romano da região, estão ajudando a definir os limites do povoado que outrora ali existiu. Número 7. Taça romana, Inglaterra. Você encontrará pessoas caminhando pela lama das margens do rio Tâmisa, na Inglaterra, todos os dias da semana. São arqueólogos amadores, que vasculham as margens do enorme rio em busca de artefatos antigos, que foram escondidos pelo fluxo das águas, e muitas vezes voltam à superfície. Ocasionalmente, algum deles encontra algo significativo. Aqui está um bom exemplo. É uma antiga taça romana, e provavelmente era usada para beber vinho. Não é incomum que fragmentos de cálices e taças romanas sejam encontrados por caçadores de tesouros, mas é muito raro que uma peça inteira como esta apareça. Foi encontrada por Malcolm Russell, que a levou diretamente ao Museu de Londres para identificação. Lá, ele foi informado de que sua descoberta tinha cerca de 1800 anos. Taças como esta também já foram encontradas nas margens do rio Reno, então está claro que o estilo era popular em toda a Europa ocupada pelos romanos. O que está menos claro é por que várias delas foram jogadas nos rios. Descobrir um objeto tão antigo e tão delicado, no Tâmisa, é quase um milagre. Pense em quantos anos de marés altas, pedras, barcos passando, e outros perigos que a taça conseguiu sobreviver ao longo de todos os anos. Por essa nem a Duralex esperava. Número 6. Crânios pintados, Peru. Cultos em homenagem aos ancestrais foram praticados em quase todas as partes do mundo. Em muitos locais, o culto se estendeu a preservar os ossos de seus ancestrais, para mantê-los em casa, ou para exibi-los pela cidade. Nos Andes, parece que a prática se estendia à pintura a dedo dos crânios de seus ancestrais, com um pigmento vermelho. Esta é uma descoberta que veio do Peru, no final de 2022, e está associada ao povo Xincha. Descendentes do povo Xincha ainda vivem no Peru hoje, mas felizmente não mantêm mais essa tradição, que parece ter desaparecido há cerca de 1000 anos. Vários exemplos de crânios pintados foram encontrados durante uma pesquisa recente, no Vale de Xincha, que revelou a presença de mais de 100 estruturas funerárias, conhecidas como chilpas. O que intriga os cientistas é que nem todos os crânios ou ossos individuais estavam pintados, o que implica que a prática era reservada a algumas pessoas específicas. No entanto, existem crânios pintados que pertenceram a jovens, idosos, homens e mulheres, por isso é impossível dizer como esses indivíduos eram escolhidos. A hematita foi usada como tinta em alguns casos, e o cinábrio foi usado em outros. Porém,
Ainda não temos ideia se esta foi uma diferença simbolicamente significativa. Número 5. Machados de mão, Etiópia. Aqui está uma descoberta que desafia quase tudo o que pensamos saber sobre a história humana. É uma coleção de machados de mão, feitos de obsidiana, encontrada em Melka Kunturi, na Etiópia. Mas não são apenas uma simples coleção de machados de mão. Os arqueólogos acreditam que este local produziu as ferramentas em larga escala, como se fosse uma fábrica. O problema para os historiadores é que os machados de mão parecem ter 1,2 milhões de anos, e isso significa que é meio milhão de anos antes de nossos ancestrais terem desenvolvido a capacidade de produção em massa de ferramentas nessa escala. Até existem machados de mão mais antigos do mundo, incluindo alguns com 3,3 milhões de anos, mas a complexidade deste local surpreendeu os especialistas. Existem mais de 600 machados no local, que receberam o nome de Simbiro III, e há uma grande probabilidade de ainda mais serem descobertos em um futuro próximo. Este é o trabalho de um grupo ainda desconhecido de hominídeos. É provável que eles tivessem um acúmulo de pedras de obsidiana, graças a uma combinação de um rio sinuoso e um vulcão próximo. Mas isso por si só não explica como eles conseguiram produzir ferramentas praticamente em escala industrial, ou por que a ideia de produção em grande escala lhes ocorreu. Seriam extremamente bem organizados para tal feito? Ou talvez já existisse algum grupo de hominídeos com transtorno obsessivo-compulsivo? Número 4. Achados arqueológicos, Nova Zelândia. A Nova Zelândia é maior do que as pessoas pensam. Ainda que não seja tão grande quanto a Austrália, é maior que o Reino Unido, embora não seja tão densamente povoada. A Nova Zelândia é indiscutivelmente pouco pesquisada pelos arqueólogos, mas isso está começando a mudar. O maior projeto arqueológico da história do país foi realizado em 2022 e revelou uma série de achados fantásticos. As descobertas incluem até agora um peso chileno de 1853, uma horta, alguns sapatos antigos e canos de drenagem de barro. As descobertas foram feitas na área Ticarra, na cidade de Christianche. A maioria das descobertas vem do século XIX, que ainda é um passado próximo, no que diz respeito aos arqueólogos, mas há exceções. Como uma pequena máscara difícil de explicar, cuja presença e idade ainda são desconhecidas. Até mesmo algumas das descobertas mais recentes são fascinantes, incluindo remédios para resfriado do século XIX e creme dental com sabor de cereja. A questão de como o peso chileno encontrou seu caminho até a Nova Zelândia, tanto tempo atrás, ainda não foi resolvida. Acredita-se que as primeiras pessoas a viverem na Nova Zelândia foram os colonos polinésios do século XIII. Mas toda a história da ilha é um mistério, e é perfeitamente possível que tenha sido habitada muito antes disso. Número 3. Tabuletas, Turquia. A cidade de Iznik, na Turquia, é antiga e tem uma história muito rica. Serviu como capital de nada menos que 4 civilizações diferentes, e provou ser um rico campo de caça para arqueólogos. O local ganhou destaque novamente em janeiro de 2023, quando um fazendeiro descobriu um tesouro de artefatos da era bizantina, embaixo de seu pomar de pêssegos. Entre o tesouro há muitas moedas, estatuetas e tabuletas, e acredita-se que todos os objetos tenham cerca de 1500 anos. Uma das tabuletas é especialmente interessante, devido às 3 cruzes que aparecem na sua superfície, identificando-a claramente com a fé cristã. É provável que todos os objetos tenham sido enterrados ao mesmo tempo, talvez como forma de escondê-los de possíveis ladrões ou invasores. Por mais antigos que sejam esses artefatos, Iznik é muito mais antiga. Ninguém sabe ao certo quando foi fundada, mas sabemos que a civilização que criou os túmulos Sisekli, Karadin e Kaka, existiu há 4.500 anos. Os trácios chamavam a cidade de Helicore, e após eles migrarem, a cidade passou a ser conhecida como Chrysiarpolis. Na época de Alexandre o Grande, ganhou o nome de Antigoneia, e depois de sua morte foi nomeada de Nicaeia, até que finalmente, em 1075, recebeu o nome que tem ainda hoje. Nos dias atuais, isso poderia ser um grande problema para os correios. Número 2. Pente para piolho, Israel. A maioria das pessoas sabe como é um pente para piolho, geralmente por meio de uma experiência amarga, seja na infância ou com os filhos.
Os pentes de piolhos têm a mesma aparência ao longo da história. Aqui está um dos mais antigos, ou se não o mais antigo, que os arqueólogos já encontraram. O pente foi encontrado em um local de 4.000 anos, em Israel, que já foi uma cidade-estado cananeia. É feito de marfim, e tem uma inscrição com palavras riscadas em sua superfície, escritas no alfabeto mais antigo conhecido. A inscrição diz que estes dentes eliminem os piolhos do cabelo e da barba, que é exatamente o que um pente de piolhos deve fazer. Decifrar e traduzir as letras no artefato levou aos arqueólogos especialistas israelenses um ano inteiro, com as descobertas relatadas em novembro de 2022. A escrita cananeia é o alfabeto mais antigo que existe no registro histórico, e traduzi-la é uma tarefa lenta e difícil, pois nosso entendimento sobre ela é imperfeito. O exame microscópico do pente revelou a presença de piolhos em seu estágio de ninfa, então o pente foi eficaz. Número 1. Joias em casa de banho, Inglaterra. A Muralha de Adriano é um dos locais romanos antigos mais famosos da Inglaterra. Não muito longe da Muralha de Adriano, estão as ruínas de uma antiga casa de banho romana, chamada Severa, que foi descoberta por arqueólogos em 2017, mas não foi totalmente escavada até 2022. O processo de escavação foi complicado, porque parte da casa de banho fica embaixo do Carlisle Cricket Club. Além de encontrar encanamentos de água feitos de terracota, um hipocausto, arquivos pintados e panelas de cozinha, coisas que você esperaria encontrar em uma casa de banho romana, a equipe também encontrou belas joias, muitas das quais gravadas com decorações elaboradas. Os especialistas acreditam que as joias caíram de anéis ou colares, usados pelos romanos que ali se banhavam, uma vez que a água quente poderia ter amolecido a cola que as mantinha no lugar. Depois disso, as peças acabam sendo despejadas em canos de drenagem, quando as piscinas eram limpas. Joias como esta são conhecidas como intares. As peças encontradas datam do 2º ou 3º séculos. Com base na qualidade das joias e seus intares, fica claro que as pessoas que usaram as piscinas eram bastante ricas. Isso pode explicar por que eles não tentaram coletar suas joias perdidas. E você? Se preocuparia em encontrar uma bela ametista perdida? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 dos artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!